Fala. Bom dia, gente. Bom dia, Lucas. Bom dia, Bruno. Nosso trabalho hoje vai ser sobre o tema 9, que seria o liberalismo político e iluminismo, as causas e os fundamentos para a queda do antigo regime. Eu vou falar um pouquinho do liberalismo. Os ideais liberais, as bases do liberalismo estão na Idade Média. Nesse período histórico, os direitos e responsabilidades do indivíduo, elas eram determinadas por um sistema hierárquico. No ambiente político, o liberalismo deu seus primeiros passos com a Revolução Francesa e Americana. O liberalismo como um todo, ele visava acabar com a opressão do antigo regime, que seriam as monarquias absolutistas que dominaram por muito tempo as potências europeias. O liberalismo ele foi fundamental para a percepção de que existem direitos básicos que deveriam ser garantidos. E esses ideais eles se tornaram uma ideologia política, cunhada e difundida pela burguesia. Essa, por sua vez, conquistou espaços de poder a partir do século XVIII e durante o século XIX. O liberalismo político ele surgiu a partir das teorias de John Locke, que defendia que não havia poder que se originava de uma divindade. E ele acreditava que todos os cidadãos eles eram livres e tinham direitos naturais que se baseavam na liberdade do cidadão, assim como no afastamento do Estado das responsabilidades e pensamentos do mesmo. Já no Brasil, o liberalismo político ele começou a ser pautado, a discutido a partir do século XIX, com o Hipólito da Costa. Ele era um jornalista e diplomata brasileiro. Ele introduz a dimensão constitucional política. Ele defendia que os brasileiros precisavam ter representações dentro das cortes. Ele também defendia a criação de um governo a partir da Constituição. E no final da sua vida, ele acabou defendendo a independência no Brasil, no Correio Brasiliense, onde ele era jornalista. O grande nome que a ser dito, que se encontrava ali no meio do século XIX, era Silvestre Pinheiro Ferreira. Ele sempre foi visto ali como uma figura liberal. Ele defendia o sistema representativo que se estabelecesse em torno de interesses da corte, ele buscava a organização constitucional do Estado. Ele também defendia o poder conservador, que seria guardar os direitos que competem a cada cidadão e manter a independência e a harmonia de todos os outros poderes políticos, a fim de que os agentes de um não usurpem as atribuições de outro. Seus ideais eles foram decisivos para a elite política brasileira. Inspirando-se nelas é que se estabeleceu a transição da monarquia absolutista para a monarquia constitucional, no início ali do Império. E esses ideais liberais eles tomaram uma maior força só depois da independência do Brasil em 1822. Eu queria falar só um pouquinho sobre isso, porque não queria me estender muito, e agora eu passo a palavra para a Laís. Bom dia, turma. Bom dia, Lucas. Bom dia, Bruno. Eu sou a Laís, né? E eu vou começar falando sobre o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual no final do século XVII e início do século XVIII, que começou na Europa, com grandes movimentos na França. O Iluminismo buscava mudanças políticas, econômicas e sociais. Eles acreditavam na disseminação do conhecimento e na valorização da razão, considerando a razão como o melhor instrumento para obter qualquer tipo de conhecimento. Também chamado de século das luzes, para os filósofos iluministas, o pensamento era a única luz capaz de iluminar as trevas. No caso, trevas era o nome designado ao antigo regime. Os principais pensadores iluministas foram René Descartes, Montesquieu, Voltaire, Jacques Rousseau e Adam Smith. E as principais características eram defender a liberdade política, econômica e igualdade de todos perante a lei. Criticava o abolicionismo, o mercantilismo e as vantagens da nobreza e igreja, e ainda queria um afastamento da igreja e do Estado. As ideias iluministas no Brasil chegaram através dos brasileiros das classes mais altas da sociedade, que iam estudar na universidades da Europa, e entravam em contato com suas teorias e pensamentos. Ao retornarem ao país, esses indivíduos divulgavam as ideias para a sociedade. O iluminismo inspirou o pensamento liberal, alimentaram os processos de independência no Brasil e ajudou também na formação política. Com isso, diversos movimentos basearam-se nos seus ideais.
Um dos principais movimentos influenciados foi a Inconfidência Mineira, que ocorreu em Minas Gerais no ano de 1789. A luta foi do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português, do colonialismo e absolutismo. Na época, o Brasil ainda era colônia de Portugal e sofria com as altas cobranças de taxas e impostos e do abuso do poder político. Os Inconfidentes não atingiram seu principal objetivo, que era a independência do país, mas conseguiram espalhar ainda mais as ideias iluministas entre a sociedade. A Conjuração Carioca foi um movimento onde intelectuais debatiam sobre as ideias iluministas. Teve seu fim quando o Conde de Rezende ordenou, em 1794, o fechamento da sociedade, temendo que seus argumentos políticos e filosóficos se espalhassem. Já a Conjuração Baiana foi uma revolta social de caráter popular, que ocorreu na Bahia, no ano de 1798. Ela tinha como principal objetivo o rompimento dos laços coloniais de Portugal, defendiam a emancipação política, a implantação da República e a liberdade e igualdade entre todos. Ela recebeu uma forte influência dos ideais iluministas, principalmente da Revolução Francesa. Entretanto, Ferreiro José, um dos integrantes, delatou o movimento para o governador. Nisso, muitos foram presos e outros até expulsos do país. Por fim, a Revolução Pernambucana, ocorrida em Pernambuco no ano de 1817, teve como principais causas a insatisfação, tanto popular da corte portuguesa, quanto a de impostos e tributos cobrados. Teve muita influência dos ideais iluministas, principalmente dos pensadores que criticavam a monarquia absolutista. A liberdade, igualdade e fraternidade eram temas destaques para os líderes maçons. O objetivo da Revolução era implantar um regime republicano. Eles até conseguiram organizar um governo provisório, que durou mais ou menos 75 dias. Mas Dom João VI organizou uma repressão militar que terminou com a perda dos revoltos. Agora eu vou passar a palavra para a Yara, que vai falar um pouco sobre o antigo regime. Oi, gente, eu sou a Yara, eu vou falar sobre o antigo regime na Europa. O antigo regime perdurou predominantemente no século XVIII até a Revolução Francesa. Era um governo bastante aristocrático, com poder centralizado nas mãos de um monarca. Um exemplo a ser citado dessa personificação do poder é o Luís XIV, também conhecido como Rei Sol, que ele falava, o Estado sou eu. Uma figura bem absolutista. O direito não faz parte de uma fonte. Não existe a ideia de que o direito parte de uma fonte, porque o Estado, como é hoje, não existia no antigo regime. O direito também não é codificado, ele tem várias fontes. Não é um direito a ser aplicado, mas um dos direitos a serem aplicados. Não existe a ideia de aplicabilidade do direito, porque o direito não é único e não está sujeito ao princípio da unidade jurídica nem da coerência. As fontes do direito podem ser conflitantes entre si, e não tinha problema nenhum. As ordenações do reino eram compilações das leis régias em vigor no país. Tinham objetivos de seleção e de sistematização dos diplomas jurídicos de reinados sucessivos. Atendiam, assim, ao problema de haver legislação aprovada de forma sistemática e dispersa, por um lado, e de ser preciso esclarecer o estatuto e a validade das normas do direito costumeiro, por outro. Exemplos dessas ordenações são as ordenações afoncinas, as filipinas e as manuelinas. Agora, o pacto da vassalagem era uma espécie de contrato social que garantia vantagens e deveres para aqueles que aceitassem esse contrato. Também sendo leais ao rei, que era a personificação do poder, criando uma sociedade que se estabelecia de forma que no antigo regime a igualdade é indiferente, ela vem da lógica liberal, e por isso a sociedade era muito assimétrica, não existia o ideal de igualdade. Os cargos públicos provinham de concessões dadas pelo rei, e os beneficiados cumprem suas funções em nome do rei. O rei escolhe de forma deliberativa os ocupantes dos cargos públicos, cumprem uma função pública, mas tudo em nome do rei. Podem ganhar presentes, pagamentos, cobrar taxas que vão para os seus patrimônios,
À medida que as pessoas enriquecem, o reino também enriquece, porque não há uma distinção entre o que é público e o que é privado. O rei também é o público e o patrimônio é todo dele. A coroa distribui terras, mas também pode tomá-las de volta. Eram chamadas as terras devolutas. O vassalo deveria ser leal para conseguir enriquecer em uma lógica de lealdade. Eu devo enriquecer para enriquecer também ao rei. Agora eu vou passar a palavra para a Alice, que vai falar sobre o antigo regime no Brasil. Bom dia, gente. Como a Yara falou, meu nome é Alice. Eu vou falar sobre o regime, o antigo regime no Brasil. Essa forma de governo vai se dar, principalmente no Brasil, pelo sistema da distribuição de mercês, que é um sistema de distribuição de graças. Quanto mais alta a classe social da pessoa, quanto mais nobre, né, ela for, e mais próxima ao rei, mais essa pessoa vai ascender e vai ganhar benefícios. No Brasil, a gente tem um exemplo claro disso, que foi as capitanias hereditárias. Essas capitanias, elas eram dadas para nobres da alta aristocracia, próximas ao rei, consideradas leais a ele, e esses donatários, além de ganhar essas porções de terras enormes, porque no Brasil todo o território foi dividido em 12 pessoas só que ganharam, 12 donatários que ganharam o território inteiro. Então, assim, era muito exclusivo, eram pessoas próximas ao rei e que ele queria agradar, né, entre aspas. Uma das pessoas que ganhou capitanias no Brasil foi o Pero Lopes de Souza, que ele é um exemplo muito claro de como se dava o antigo regime, porque ele ganhou 3 capitanias, que foi a capitania do Itamaracá, a do Santo Amaro e a capitania de Santana, porque ele era um nobre, ele era militar, navegador, e ele era irmão, e principalmente porque ele foi irmão do Martim Afonso de Souza, que era administrador colonial português, e ele também era governador da Índia. E como ele tinha essa proximidade do rei e esse cargo alto, né, no reino, o irmão dele também se beneficiou ganhando 3 capitanias hereditárias. Mas no antigo regime, né, no sistema de mercês, não era só ganhar. Quando você ganhava algo do rei, você tinha obrigações para lidar com isso, como a Yara falou. Você ganhava terra e você enriquecia com essa terra, era uma coisa boa considerada para as pessoas, porque você estava enriquecendo o rei, você estava enriquecendo o rei. Nas capitanias não era diferente. Esses donatários, né, essas pessoas que ganhavam, elas podiam cobrar impostos, elas podiam lucrar com a agricultura e com a pecuária, elas podiam escravizar os índios, porque isso era considerado uma coisa boa, porque eles enriquecia todo o reino e trazia benefícios para todo mundo. Eles também tinham deveres, né? Que eles tinham que combater as tribos indígenas que estavam dificultando a colonização e tinham que proteger todo o território dos invasores, né? Os holandeses, franceses e principalmente dos ingleses. No antigo regime, no Brasil, também vai ter a personificação do poder, que o rei ele vai representar o Estado, no caso, ele vai representar a metrópole e a colônia, as pessoas da colônia vão ser súditas ao rei da metrópole, e essas pessoas têm que obedecer às leis que esse rei vai criar da vontade dele, segundo as vontades dele, enfim. O pensamento do direito no Brasil colonial nessa época, você não vai ter essa lógica que o iluminismo vai trazer depois, que vai ser que o governo que o Estado, né, tem que criar igualdade para todas as pessoas. No século XVI, XVII, XVIII no Brasil, não vai ser esse pensamento que as pessoas vai ter, vai ser bem essa coisa do sistema das mercês que, se você ganha alguma coisa, se você tem algum direito, que no caso não era um direito porque né, era ganhado, essas pessoas pensavam que era meritocracia. Ah, se fulano recebeu alguma coisa, é porque ele mereceu, que ele era leal ao rei e ele ganhou isso. Isso era até uma forma de incentivo para as pessoas se manterem leais à coroa. O pacto colonial também era uma coisa muito característica do antigo regime no Brasil, que era o seguinte: a colônia não podia comercializar com nenhum outro país. Tudo que era produzido dentro dela tinha que ser mandado para a metrópole. Todo o lucro que ela tinha era mandado para a metrópole e para o rei. E isso vem do pensamento do agradecimento, da lealdade, de assim, o rei protege a colônia, né, dos invasores, sendo que também ele era um invasor. Mas ele fala que protege contra os outros invasores,
e que, em agradecimento por tornar também essas pessoas civilizadas, que para eles as pessoas que moravam na colônia não eram civilizadas, eles vão mandar todo o lucro deles para o reino, para a coroa, porque era uma forma de agradecimento, era uma troca, né? A gente pode ver muito isso no discurso de posse do Conde de Assumar da capitania de São Paulo, quando ele vai falar para os moradores de São Paulo, né, para os paulistanos, que ser obediente ao rei, ser leal, só traria benefícios para essas pessoas, que prestar a sua lealdade e submissão ao rei traria coisas boas para eles, benéficas para todo mundo, queria beneficiar a capitania, e ele até dá o exemplo dele mesmo, que ele fala, olha aqui para mim, todas as coisas boas que eu ganhei essas terras por ser leal ao rei nas Índias, e enfim. O Conde de Assumar, no seu discurso também, ele vai ter uma fala bem característica do contratualismo, que ele vai falar, que ele vai comparar os indígenas e as pessoas que não eram leais ao rei, que elas eram contra, né, a coroa, vai falar que essas pessoas, elas eram lobos, elas eram bestas, que elas trariam a própria destruição do seu povo. E isso servia para falar o seguinte, olha, você tem que ser leal ao nosso rei, porque além de você ser leal, te trazer inúmeros benefícios, esse rei, ele torna vocês civilizados, ele torna vocês pessoas melhores. E é isso que a gente pode ver no discurso de posse do Conde de Assumar. Agora, quem vai dar continuidade vai ser a Júlia. Bom dia, meu nome é Júlia. Eu vou falar um pouco sobre a queda do antigo regime. A partir do século XVIII, passaram a existir linhas de pensamento que questionavam o sistema político, econômico e social na época do antigo regime. E dentre essas novas ideologias, é possível citar o iluminismo, que foi difundido por toda a população, e essa corrente ideológica ela balanceou os princípios da Idade Moderna. E na mesma época também nasce o pensamento liberal e a Revolução Francesa, que foi o ponto inicial para o fim do antigo regime. E com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, a Revolução Francesa ela elevou a ascensão da burguesia da França e deu partida ao sistema capitalista democrático que iria se desenvolver no século posterior. Já o liberalismo ele criticava principalmente a estrutura do antigo regime, que era baseado no absolutismo monárquico, no mercantilismo e na sociedade aristocrática de privilégios. Ou seja, a gente pode entender a doutrina liberal como um conjunto de ideias que se opunham ao intervencionismo do Estado na economia, do poder absoluto dos seis, da sociedade estratificada e baseada em privilégios. Já o iluminismo, ele trata-se de um amplo movimento artístico, filosófico, literário e científico que, historicamente, sintetiza a expressão teórica de um momento no qual a burguesia já não aceita mais as características que marcam a vida europeia, às quais o próprio iluminismo deu o nome de antigo regime, que é colocado como uma alternativa de poder. E a própria designação de antigo regime ela é pejorativa, porque a palavra antigo ela não vai ter qualquer significado cronológico. Ela vai se referir a uma realidade presente à época em que ela foi criada. Ao contrário do sentido no sentido literal da palavra. Ela aparece no sentido de ultrapassado, denotando a extensão da crítica que essa visão iluminista vai dar ao antigo regime. Um elemento essencial dessa crítica, que se mostra diferente do antigo regime, é a defesa de uma visão racional e científica, que, em oposição aos velhos valores baseados nas tradições e na fé católica, o próprio termo iluminismo liga-se a essa visão de que a razão e a ciência trariam a luz que iria superar o obscurantismo da fé e dos dogmas. E não por acaso o século XVIII ele ficou conhecido como o século das luzes. Então é isso. Bom dia a todos. Espero que tenham gostado do nosso trabalho. Essas são as nossas referências bibliográficas. E tenham um bom dia.